Esse nosso encontro a gente vai falar do que, dona Edilene? Da Qual que vai ser o nosso criança, encontro de da hoje? criança ferida, do adulto que continua sofrendo por conta desses problemas, desses olhares não vistos, não processados. Quando a gente fala muitas vezes de criança ferida, a pessoa não se dá conta que Sim, essa criança ferida é a própria criança dela. E essa sim. criança continua produzindo resultados ao longo da vida inteira dela. Essa criança ferida faz com que ela escolha o quê? Com que ela escolha como se relacionar, com quem se relacionar, como que ela vai ganhar o dinheiro, como que ela vai viver a vida, o caminho. Então a gente vai hoje olhar para esses aspectos, na verdade, que são dos traumas Uhum. desse seu adulto. Os traumas que você acaba carregando na sua vida, os traumas que fazem com que você inconscientemente, é isso mesmo, inconscientemente, faça escolhas que não são o quê? As mais apropriadas, as melhores para a sua felicidade, para a sua abundância. Então, vamos convidar o pessoal Milton, que esse vai ser o nosso pois papo é. de hoje. Milton, isso é tão interessante, é um assunto tão inesgotável que em todas as situações da nossa vida, seja comigo na sala de aula ou jogando BT, a gente vê algumas expressões das pessoas no dia a dia que quando você percebe, olha para você, olha o que você está fazendo. Na realidade, é aquela criança lá atrás, sabe? Que foi muito machucada. E não precisa ser necessariamente uma família disfuncional, porque muita gente diz assim, mas minha família era muito, meus pais eram muito carinhosos, mas às vezes tem uma coisinha lá que para você aquilo ali ficou guardadinho lá e causa dificuldades, né? E aí, Milton, eu Sim, lembrei sim. desse livro que eu voltei a ler em homenagem ao Dia das Crianças. Eu comprei esse livro no Rio há 5 anos atrás, que eu estava louca para ver alguns temas aprofundados, e ela bate muito no Moreno, né? Qual é o E nome tem dele? Que está ao contrário aqui. Lê para mim. Sobrevivência Emocional. As Olha, dores da interessante. infância revividas no drama adulto, da Rosa Cuquier. Tem um trechozinho dele que eu acho fantástico, né? Que eu queria até fechar a nossa live com essa leitura, bem pequena, mas ela fala sempre daquela história do nosso resgate. Para eu ser um adulto livre, eu tenho que resgatar, né, alguns momentos daquela criança lá atrás e viver com leveza, viver, né, com abundância. E assim, Sabia, acho... Ah, isso é extremamente importante. Sabia que teve uma época na minha vida, com 30 e poucos anos de idade, que eu tentei fazer o quê? Eu tentei puxar pela memória os momentos felizes da minha infância relacionados à minha mãe, ao meu pai, à irmã. E o que acontecia? Em vez de virem os momentos felizes, a única coisa que realmente ficava mais forte lá era o quê? Eram os momentos de dificuldade. O que eu sempre, né? lembrava, geralmente? Eu lembrava daquele chinelo que voou, lembrava daquela Uhum, briga onde aparecia aquele cinto, que realmente marcava mesmo, marcava mais a alma do que marcava a pele. uhum, Lembrava das vezes que não fui escutado, que não fui visto. E aqueles milhares de abraços, de beijos, de mãos dadas, de cuidado, aquele negócio realmente é algo que ele acaba se perdendo da pois nossa é. mente e do É nosso muito, caminhar. é É muito bem preocupante interessante isso. tu tocar isso, porque assim, nesse movimento das constelações, gente, para quem é novo, que está aparecendo aqui agora, né? Eu sou a Edilene, tenho os convidados do Milton aí, eu sou professora universitária, né? Sou professora acima de tudo, eu gosto de ser professora. E trabalho com as constelações, que foi um momento para mim de encontro, de busca, de conexão comigo. E acabou era para autoconhecimento. E foi um processo tão lindo que eu desenvolvi e acabei conhecendo o Milton, que é um instrutor de constelações, uma pessoa fabulosa, né? Eu fiz... Tá travando aqui, Rafael? Tá travando, Aqui está tudo gente? jóia, tá, Aqui Rafael? também, tá tudo Aqui está joinha. fluindo Aqui 100%. tá joinha. Sim, e aí, Milton, com esse trabalho que a gente vem fazendo, vem muitas coisas estão voltando, né, na cabeça. A gente está olhando para essa criança, né? As pessoas às vezes te olham assim, ah, você é muito alegre, não sei o quê, mas volta muito dessa infância. Nesse Dia da Criança, a gente puxou muito, caramba, todas as crianças, crianças grandes ou pequenas, merecem ter esse reconvívio. Porque na minha época, né? Eu sou mais velha do que o Milton, viu, gente? Ah, E não, me não, não acredito. Não, ah, não. né? E aí,
veio... Ah, que pena, deve ser aqui, então, a pena, né, Rafael? E aí via muito aquela... de como as crianças eram tratadas na minha infância, que era assim, criança não se mete, criança não tem vez, criança só obedece, né? Criança não tinha opinião. Então, assim, os teus pais, às vezes, te delegarem responsabilidades que não é de criança. Tipo, você tem que dar exemplo para os seus irmãos. Eu ficava chocada, isso tem voltado muito na minha cabeça. Como que eu vou dar exemplo? E eu vou ter exemplo de quem? Né? Eu ficava me sentindo solta. E eu acho que eu estou vivendo um momento de reencontrar isso, trabalhar isso, né? Até, acho que pela saúde mental da gente, a gente tem que fazer isso a vida inteira. Não é que eu vou trabalhar aqui e resolveu, né? Se o Bert fez ressignificação até 92 anos, né? Imagina nós, seres humanos normais. Né? E acho que aqui já tem uma galera legal. Oi, Elisângela, gaiatinha linda do meu core. Sabe que, assim, a gente está vivendo a gente vive num mundo, vive numa sociedade também, vive muitas vezes numa família que busca valores irreais, que busca valores que não são valores em favor da vida, em favor da felicidade. Sim. Então, tem muitas substituições que andam sendo feitas e muitos valores que andam sendo disseminados, que eles não são valores bons para a sua vida. Tem algum valor aí na sua vida que te causa dor? Tipo assim, você precisa prosperar todos os dias, você precisa fazer a diferença todos os dias, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa ter uma casa, você precisa ter um parceiro, uma família, você precisa. Tudo aquilo que alguém coloca que você precisa, ou tudo aquilo que você coloca que eu preciso, isso geralmente traz o quê? Isso geralmente traz uma carga, isso geralmente vem acompanhado de uma grande dor para uma parte sua, que está até me doendo aqui essa parte do peito aqui, essa conexão que vem aqui muito próximo ao coração mesmo. Sim. O que acontece é que sempre que você troca o eu preciso pelo eu quero, isso causa em você uma dificuldade, um peso muito maior do que você precisa viver. E isso te desconecta com a felicidade de viver. E sabe onde a gente sente essas dores, essas dificuldades, essa ansiedade? A gente sente numa parte que está desprotegida, uma parte que não tem como se proteger. Eu tenho dentro de mim, assim como você tem dentro de você, uma parte sua que ela vive, respira e ela se porta como uma criança, tá? Você tem essa parte dentro de você. E o que uma criança não sabe fazer? Uma criança não sabe escolher. Se você deixar uma bancada cheia de coisas para a criança lá, ela vai o quê? Ela vai primeiro aqui, depois ela vai ali, ela não consegue ficar focada em uma única coisa. Se você pede para uma criança assim, o que você prefere? Esse doce que você gosta muito ou esse doce que você gosta muito? Ela vai para os dois, ela muitas vezes vai, eu quero os dois. Eu quero tudo. Por quê? Porque essa criança realmente, ela internamente ela tem as limitações dela. Por isso que quando a gente cresce, a gente tem o quê? A gente tem a incorporação de um adulto. Então a gente tem essas duas partes ao longo da nossa vida inteira. Só que a minha criança interna, ela não consegue trabalhar direito. Porque criança não deve trabalhar. A minha criança interna, ela não sabe mexer com dinheiro. Porque a criança realmente não foi feita para mexer com dinheiro. Então a gente tem aspectos que são da nossa personalidade, todos nós temos esses aspectos, e eles, quando eles estão sendo postos no mundo, sendo vistos através desses olhos da nossa criança, gente, é ansiedade, é dificuldade, é trauma, são escolhas difíceis, e você não consegue passar por isso, porque tem uma parte sua específica que consegue trabalhar com esses aspectos da vida de adulto com facilidade, que é o seu aspecto adulto. É aquele que olha para uma situação e ele tem um senso crítico desenvolvido e próprio para fazer escolhas. Já a nossa criança, ela carrega as nossas emoções. Quais são as emoções que você viveu ao longo da sua infância? Você passou por algum trauma? Você passou por abuso? Você se sentiu sozinho? Você se sentiu sozinho? Como que foi essa questão da infância sua? Porque essa infância, ela faz com que você, dentro aqui do seu peito, crie o quê? Crie uma forma de sobreviver, crie uma forma de seguir adiante. Muitas vezes, essa forma é simplesmente o quê? Tentando evitar uma grande dor. Olha que interessante, vou trazer Edilene, eu vou trazer aqui um exemplo bem específico. Se eu, como homem,
sentir uma grande dor relacionada à minha mamãe, tá? Se eu não conseguir confiar na minha mamãe, eventualmente a pessoa que eu mais deveria confiar na vida, adivinha o que acontece quando eu vou para a vida adulta, quando eu vou para a vida dos relacionamentos adultos, eu não consigo confiar no outro. Verdade. Eu não consigo. Como é que eu quero? Eu quero confiar, eu quero me entregar. Eu não consigo. E aí eu fico o quê? Muitas vezes, meses, anos em terapia, simplesmente com a mesma demanda. Eu não consigo confiar nos outros. E o que você precisa para confiar nos outros? Como que você pode confiar mais nos outros? Isso não resolve. Isso não resolve. Estratégias não resolvem, porque lá atrás você tem um núcleo de trabalho que não está sendo mexido, que não está sendo resolvido. Enquanto você não voltar para aquele momento e olhar para aquela relação onde aquela confiança que deveria existir foi abalada, você não vai conseguir o quê? Projetar essa confiança nos outros relacionamentos. Verdade. Então a gente tem um movimento que quando a nossa criança fica ferida, quando a sua criança fica ferida, o adulto fica ferido. E ele segue assim. E o pior, né, Guilherme? A gente geralmente não lembra de quando que a gente adoeceu, da onde que nos feriu, da onde que bateu firme. E aí o que acontece? A gente segue na vida simplesmente com aquela visão daqui para cima do iceberg, naquele pedacinho, e não vê aquele gigantesco que está lá embaixo. Usando máscaras eternamente, né? Milton, eu tenho percebido muito que nas constelações, as pessoas que me procuram, né? Tem aquela coisa da ressonância. Eu atendo muito relacionamento. E quando vem a história do relacionamento, geralmente vai desembocar na criança ferida. A pessoa já sai daqui com outra cara, era a criança dela. Então, uma rejeição, aquela questão que aconteceu no relacionamento atual, na realidade, tirou, como a Elisângela está falando aqui, desenterrou um iceberg lá do passado. E aí eu lembrava muito de uma grande amiga minha, na época não era consteladora, mas foi uma época que na realidade eu conheci até o processo da constelação por causa dela, porque ela estava se separando, né? E ela chegou para mim e nessa separação ela só via lembranças de coisas, de dores da criança, né? Só lembrava das comparações que o irmão brincava com ela, que chamava dela disso, aquilo, de algumas repressões que a mãe fazia. Eu comecei a dizer, olha, você não acha que está estranho? Que você está com uma dor, se você acha que é pelo parceiro, mas só está vindo coisa do passado, não está na hora de procurar ajuda? E ela conheceu uma psicóloga que também era consteladora, né? E essa consteladora emprestou um livro para ela. E eu li o livro. Foi quando eu conheci e realmente amei. E eu vi, olha só. E ela mesma ali estava diante de uma questão que tinha que ser trabalhada, né? Soltar-se para a vida, porque ela era cheia de amarras, cheia de prisões, muito cheia de julgamento, né? E depois desse baque emocional, que foi para ela a separação, muita coisa foi limpa. Começou a tomar um rumo durante esse tempo. Foi a chance que ela teve, né? E assim são várias e várias outras pessoas, né? Que eu atendi e disse, nossa, depois daquela constelação, eu consegui chegar na casa da minha mãe e não ter aquele sentimento que eu tinha, que era estranho, que aprisionava meu peito, eu não sabia nem definir o que era. E hoje tem uma leveza. Quer dizer, começou a olhar, né? Começou a se sentir incluída até como criança, né? Não é mais um fato... Ser criança é uma coisa bem importante, né? E uma emoção. E nesse livro que eu estava te mostrando aqui, né? Ela deixa muito, muito claro as relações de abusos. Que quando a gente fala em abuso, só vem abuso sexual, né? Abuso é algo tão mais extenso. Quando a mãe, quando um pai joga muita expectativa em cima da criança. Meu filho é tudo para mim. Aquele filho já começa a se sentir na obrigação de cumprir os desígnios que aqueles pais traçaram. Olha só. A minha felicidade é o meu filho. Meu Deus. Gente, só de tu falar me dá um peso no peito. De agora em diante, a minha vida é para o meu filho, é para a minha filha. Olha só que coisa mais pesada que existe. O abuso emocional desse peso, de quando um pai ou uma mãe coloca a sua felicidade como sendo o caminhar do filho, a felicidade do filho, o desenvolvimento do filho,
ele, inconscientemente, ele precisa entregar isso que essa mamãe e esse papai estão esperando dele. Eu posso dizer para você, é pesado pra caramba. Se você está sob essas expectativas do seu papai, da sua mamãe, das pessoas que você assim convive, tem no seu coração, na mais alta, no mais alto valor, então realmente você acaba sendo abusada emocionalmente, você acaba sendo abusada psicologicamente, psiquicamente, você pode sofrer diversos tipos de abuso. E o pior dos abusos não é aquele abuso, geralmente o do bater, né, o da carne, mas sim aquele abuso, o que pega aqui. Porque, eventualmente, você toma uma chinelada, você resolve, tá resolvido. Foi só mais uma chinelada. É verdade. Eu tive tanta chinelada na vida quando eu era criança, que eu nem lembro mais dessas chineladas, né? Algumas delas, a gente tomava chinelada e ainda saía rindo, eu e minha irmã, né? E daí, quando a gente ia, tomava outra chinelada, porque tava rindo da chinelada que tomou antes. Mas acontece o seguinte, essas dores do emocional mesmo são as piores. E as dores que nós assumimos, tá? Que a nossa parte criança assume para poder ver nossos pais bem, para poder ver as pessoas que nós amamos bem, essas são as piores, tá? E você pode estar vivendo na sua criança, hoje mesmo, independente de você estar com 20, 30, 40, 70, 80 anos de idade, você pode sim estar com a sua criança à frente das suas decisões, à frente das suas escolhas, à frente das suas... à frente da sua visão de mundo. Uma pessoa me perguntou essa semana, falou, Milton, como que eu sei que eu estou tomando, se eu não estou tomando decisões com base na minha criança? Eu posso dizer para você que, assim, se você quer saber como que você está tomando, se você está tomando decisões baseadas naquilo que sua criança viveu ou através da sua criança, veja se você está fazendo escolhas saudáveis para você. Porque uma criança, ela geralmente se conecta com a dor e com a dificuldade. Se você está escolhendo ficar num relacionamento que não é bom para você, se você está escolhendo trabalhar em algo que você não gosta, se você está se contentando com pouco, com menos do que realmente te preenche o coração, te preenche a alma, tem aquela falsa toxicidade do todo mundo feliz, todo mundo tem que ficar bom. Não. Se você está se contentando com isso, vivendo essas dinâmicas de se restringir, de realmente sofrer pelas suas escolhas, você pode ter certeza que você está tomando decisões na sua vida, você está escolhendo através de uma criança ferida, da sua criança ferida. Quando você escolhe ficar num movimento, muitas vezes, de não atrair o dinheiro para você, por exemplo, de realmente repelir essas possibilidades de ganhar dinheiro, existe uma criança aí que está com o quê? Que está com uma programação de dificuldades. Qual é essa programação que está aí atrás? O que você está ganhando secundariamente para viver essa dor, para viver essa impossibilidade, para dizer não para a sua abundância, para um bom relacionamento, para a sua saúde? A gente sabe que hoje em dia a gente consegue observar sistemicamente que a maior parte das doenças, elas são psicossomáticas, elas são doenças não que vêm para te machucar, para te matar, mas elas vêm na forma do quê? Na forma de uma informação que algo precisa ser visto lá atrás. Então, a sua criança ferida, a sua criança que está com esses aspectos emocionais abalados, que realmente em algum momento sofreu um trauma, ela está pedindo socorro para você. Essa sua parte emocional está pedindo socorro para que você olhe para essa grande dor, para que você resolva. Se você não está olhando para isso, é porque... O que será que está acontecendo na sua vida, hein? Por qual motivo você não está escolhendo por ter uma vida melhor? Por qual motivo você não está escolhendo por ser mais feliz? Eu hoje estava escrevendo os nossos textos, de Lenê, que vai sair publicado amanhã, tá lá no nosso Instagram, que é sobre a criança, né? É sobre as escolhas da criança, sobre as dores da sua criança. E uma das coisas que a gente estava vendo é que quando os pais eles têm assim dificuldades, ou quando eles dizem eu faço essa escolha difícil pelo meu filho, eu faço a escolha difícil pela minha filha, eu vivo a minha vida em função do meu filho, da minha filha. Esse filho e essa filha, eles recebem uma carga tão gigantesca, por mais que isso não seja dito, e não precisa dizer para o filho sentir a carga da dor que esse pai está carregando, das escolhas difíceis que essa mãe está fazendo. Esse filho, ele se coloca a serviço e ele fala assim, meu papai ou minha mamãe estão vivendo
com essa dificuldade, eu vou fazer igual. Se meu papai e minha mamãe estão fazendo por mim algo, e se eles estão abrindo mão da felicidade deles, da alegria deles, da abundância deles por mim, então eu vou fazer igual quando eu tiver filhos. Eu vou fazer igual na minha vida. E ele vai lá o quê? Do mesmo jeito que aquele pai falou, eu faço de tudo para ver meu filho feliz, mesmo que isso custe minha felicidade, o seu filho vai acabar fazendo a mesma coisa. Eu faço tudo para ver meu filho feliz, mesmo que isso me custe a felicidade. Depois o seu neto vai fazer, eu faço de tudo para ver meu pai feliz. E aí a gente entra nesse ciclo transgeracional de dor, dificuldade, e não para prosperidade, para abundância, para felicidade. Eu posso dizer para você com muita clareza, tem muita gente com dinheiro aí, mas felicidade, vivendo realmente com alegria, é muito diferente. O pessoal geralmente tem umas medidas muito erradas para ver o sucesso de uma pessoa. O sucesso de uma pessoa precisaria ser medido, de verdade, pelo tamanho do sorriso que ela carrega dentro do peito. Verdade. Total sentido. Para mim, é mais importante. O seu sucesso, ele não está nas medidas do material que você tem. Ele não está na medida das coisas, do tanto de coisas que você faz, mas ele está na medida do que você está sentindo aí dentro. O seu sucesso é uma sensação. O seu sucesso é um sentimento. Deixa eu ver aqui. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Como que está isso na sua vida é o mais importante. Quanto que você está se machucando? Quanto que você continua o quê? Continua a realmente se martelar aí nas costas, se dar uma chibatada? Quanto que você anda se machucando? Isso não vale a pena. Não vale a pena. A sua criança precisa ser cuidada. Isso até que existe uma conexão nesse que não é dito, né? É no subconsciente, tem uma conexão. E isso é percebido, né? Chamado a mente quântica. O Rafael está colocando aqui. Isso me tocou bastante, pois meus pais eram muito jovens, engravidaram de mim, tiveram que casar. Arrumar emprego para dar conta da criança. Olha que interessante. Mas isso aí não foi inconsciente, né? Eles fizeram isso tem um porquê. Eu vou dizer uma coisa para você. O Rafael, ele acompanha a gente nos grupos de constelação familiar, ele participa bastante desses movimentos. E uma coisa que eu posso dizer com clareza para você, Rafael, a escolha por você estar aqui hoje coube à sua mãe e ao seu pai, e foi uma escolha deles por eles. Isso é muito interessante. Um dos textos dessa semana também é o seguinte: seus pais nunca escolheram por você ou por outras pessoas. Exatamente. Meus pais nunca escolheram por mim. Eles escolheram pelo que eles queriam sentir. Eles escolheram por aquilo que para eles era o quê? O melhor naquele momento. E muitas vezes a gente tem uma escolha difícil para fazer. Eu olho o quê? Eu tenho uma vida de solteiro, sem filhos, que é uma vida desse jeito. Eu tenho uma vida onde eu escolho o quê? Eu escolho ter esse filho do qual eu engravidei, mesmo sem estar num relacionamento sério. Eu tenho essas duas escolhas sempre. Geralmente a escolha que eu faço, ela não é a escolha pelo quê? Pela coisa que é mais bonitinha, pela coisa que é a mais amorosa. Eu escolho por aquilo que geralmente vai me causar menos dor e menos sofrimento. Essa geralmente é a escolha que a gente faz. Olha que desgrama. Você está sujeito a uma escolha daquilo que vai ser menos pior para você. E eu garanto para você, tá, Rafael? De qualquer forma, escolher por um filho é sempre a melhor escolha. Porque uma pessoa que escolhe por abortar um filho é uma pessoa que vai carregar algo tão pesado ao longo de toda a sua vida que, se ela soubesse, eu garanto para você, ela teria feito uma escolha diferente. Verdade. Então, quando nossos pais escolheram por nos ter, e eu vou dizer para você que eu passei por uma situação dessa também na minha família. Na minha família, assim, o meu pai ele virou para minha mãe, né, num determinado momento, e falou: olha, quando descobriu que estavam grávidos de mim, a gente não pode ter esse filho, sou eu aqui, tá? A gente não pode, não tem condições. E, tipo, qual que era a solução? Fazer um aborto. Tomar pílula, fazer whatever que fosse daquela época, dar pulinho no chuveiro, sei lá, tinha umas simpatias aí que a pessoa fazia para perder o filho, né? Verdade. Tomar lá um chazinho, alguma coisa. A minha mãe disse não. A minha mãe claramente falou: não, eu vou ter esse filho. E assim ela fez também com quem? Ela fez com o meu irmão, que nasceu 7 anos depois quase de mim, de quando eu nasci. Então tem algumas escolhas que foram feitas. Hoje o meu pai, eu garanto para vocês, meu pai, ele é super, super grato pela escolha que minha mãe fez por ter a essa pessoa que vos fala.
por ter outro filho, por seguir dessa forma. Às vezes a gente, naquele momento de dor e de dificuldade, o masculino ele faz uma escolha mais prática, tá? O feminino, ainda bem que é o feminino que engravida, ainda bem que é a mulher que engravida. Porque se fosse o homem, a gente tá lascado, viu, gente? Porque o masculino, ele tem uma visão mais o quê? Uma visão mais de praticidade, uma visão mais de ir para fora. O feminino já não, o feminino já tem uma coisa mais do coração, uma coisa mais conectada com a emoção. Que bom que é o feminino. Se não fosse o feminino, se fosse meu pai, eu tava lascado, viu? Então, o que acontece? Os nossos pais sempre escolhem por eles, por aquilo que vai causar para eles menos dor, ou por aquilo que eles acham que é o melhor para eles escolherem. Mesmo que seja algo que para eles não seja o mais gostoso, o mais feliz. Eles estão escolhendo sempre por eles. Quando eu escolho alguma coisa aqui em casa também, eu escolho por mim. Por mais que eu faça com o objeto, meu filho ali, né? Com o objetivo, meu filho, eu estou fazendo uma escolha por mim. Quando eu escolho colocar ele numa ótima escola, eu não estou escolhendo, teoricamente, por ele. Isso vai ajudar ele, mas é porque eu quero que ele se desenvolva melhor, que ele tenha mais ferramentas para ir para a vida. Olha que interessante. E se eu escolher colocar ele numa escola que é mais barata, eu estou escolhendo por mim também, do mesmo jeito. Ou eu estou escolhendo por mim, que eu quero ter sossego para que ele fique mais preparado, eu escolho por mim, porque nesse momento é o que eu tenho para dar, é o que eu acho justo. Ou talvez eu tenha dinheiro para colocar ele na melhor escola da cidade, do país, mas eu talvez escolha colocar ele, dependendo dos meus valores, naquela escola que é aqui perto. Então a gente vai tendo esse movimento sempre das escolhas serem pessoais. Só que daí tem outra questão, tá? As escolhas são pessoais, mas elas não são livres. Pois é. Esquece esse negócio de livre-arbítrio. Você acha que tem livre-arbítrio, e eu garanto para você que se tiver livre-arbítrio, ele é desse tamanho, seu livre-arbítrio é desse tamanho. Sabe por quê? Porque você está vinculado a fazer escolhas de acordo com o quê? Com seus valores internos. Você está vinculado a fazer escolhas de acordo com o quê? Com os pilares da vida, com o pilar do pertencimento, sua busca sempre de pertencer. Você está fazendo escolhas de acordo com o lugar que você ocupa dentro da sua hierarquia familiar. Se você está fora do seu lugar, todas as escolhas que você faz provavelmente te levam o quê? Te levam a resultados que não serão os melhores para você. E você também está vinculado, a fazer escolhas de acordo com o quê? Com uma balancinha maravilhosa que balanceia todos os seus relacionamentos, que é o quê? Que é o pilar do dar e do receber, do dar e do tomar. Então você está vinculado a tudo isso que inconscientemente está aqui, ó, fazendo com que você escolha internamente essas coisas que estão no seu mundo aqui fora. Então você está vinculado. É o livre-arbítrio que você pode escolher se você quer ser rico, se você quer ser pobre, se você quer ter um relacionamento maravilhoso, se você quer ter uma porcaria de relacionamento, esquece, você está vinculado sim. E você está vinculado primeiramente ao que? Ao seu clã familiar. Depois da vinculação com o seu clã familiar, com a sua família de origem, ou seja, de onde você veio, de onde você foi feito, você está também vinculado a tudo aquilo que você foi aprendendo ao longo da sua vida. E você vai tendo alguns valores que são pétreos, é dificílimo mudar esses valores. E você tem outros que são o quê? Que são construídos de forma mais tranquila, que são movidos de forma mais tranquila. Eu estou lendo atualmente, Edilene, um livro que é esse daqui, ó. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Uma das coisas mais interessantes que ele coloca aqui é que esse livro, ele não é sobre técnica, ele é sobre valores, ele é sobre caráter. Quando você constrói um caráter de uma pessoa, quando você tem o seu caráter claro para você, as suas escolhas serão baseadas nesse caráter. Então aqui ele fala muito de você adquirir o quê? Adquirir um bom caráter, que é um valores fortes que estão relacionados ao quê? A seguir adiante na vida, a prosperar, a fazer acontecer, a ter uma vida boa. Quando você tem caráter, quando você tem esses valores por trás das suas escolhas, quando você tem clareza disso, você tem o quê? Você tem um guia para poder seguir. Mas e aí, Milton, vem aquela história. Eu, como adulta que sou, eu tenho que aprender a parar de dar desculpas para não seguir.
botando culpa porque não fizeram isso, porque aconteceu aquilo no passado, né? E olhar sem medo para poder viver livre. Porque aí tem aquela criança que foi criada por outro que o pai não quis saber, ou que foi adotada, e que ficam presas nesse manto da rejeição eternamente. E não é. Agradeça o seu pai e sua mãe que você está aqui. Nada. É uma frase que eu ouvi e marca muito, e quando as pessoas repetem, elas sorriem, né? Eu sou fruto do amor do meu pai e da minha mãe. Ah, mas eles não se amaram, eles só se encontraram na noite, não importa. Naquele momento, seja o que for, foi vontade, foi o encontro, senão não tinha tido nem concepção. Quando você para pensar, para entender isso, assim, sabe, incorporar isso, esse fato, assumir essa criança, olhar para trás com mais leveza, fica bem mais fácil. E isso mesmo. Uma das coisas bem interessantes que você trouxe agora é que, realmente, quando nossos pais se encontraram, eles se encontraram pelo chamado de dois sistemas. Então, o sistema familiar da minha mãe, e é um sistema, ele tem uma consciência desenvolvida, tá? O sistema familiar, ele tem uma consciência, ele age de acordo com determinados valores. O seu age, o meu age, todos eles agem. E o que aconteceu? Esse sistema da minha mãe e esse sistema do meu pai impulsionaram a minha mamãe e o meu papai para que eles se encontrassem, para que eu pudesse, de alguma forma, nascer e estar também a serviço deles. Então, eu estou a serviço tanto do sistema da minha mãe quanto do sistema do meu pai. Não a serviço da minha mãe, não a serviço do meu pai, a serviço de algo maior. Por isso, quando eu nasço num sistema, assim como você nasceu num sistema, você olha para as dificuldades desse sistema. Não necessariamente você vai olhar para as dores da sua mãe e do seu pai. Às vezes você vai olhar para a dor de um avô. Então, eventualmente, você nem conheceu esse avô, mas esse avô ele teve um destino difícil. Às vezes você está olhando para quem? Para o parceiro de uma... o parceiro, aquele parceiro que sua vovó queria casar, que amava e não pôde. E ele foi excluído da relação com a sua avó, mas você aqui vem sujeito a uma determinada regra onde você precisa olhar para o quê? Você precisa olhar para aquela relação, para incluir aquela pessoa e assim o quê? Fazer com que aquele sistema volte a encontrar a paz. Nós estamos sim a serviço da paz do nosso sistema, quando olhamos para isso para ser visto, ou nós estamos o quê? Nós estamos simplesmente a serviço de perpetuar o chamado para que alguém dentro do sistema olhe e inclua o que precisa. Ou você está a serviço da solução por você, ou você está a serviço da solução por outra pessoa que vai chegar através de você. Se você olhar, você sente essa dor. Se você não olhar o que acontece, você segue com ela e passa para uma geração futura. Como é isso? Hein, Joane? Pois é, né? A nossa amiga Mariângela aqui está trazendo uma pergunta bem difícil. E, né, vamos lá. Quando a criança é fruto de um estupro, né? Okay. Ela está perguntando. Eu, Rafael, assim, pensei a mesma coisa. Né? Eu vou falar uma coisa. Quando a gente fala de movimento sistêmico, quando a gente fala de constelação familiar sistêmica, uma coisa que a gente não tem são julgamentos morais, tá? Então, a gente não tem um julgamento de condenação disso ou daquilo. A gente simplesmente olha para um fato que aconteceu. Uma relação consensual é um fato, uma relação não consensual é um fato, ok? Então, a gente tem o quê? A gente tem um sistema, lembra que eu estava falando que a gente tem um sistema com uma busca, a gente tem outro sistema com uma busca? Uma das coisas que a gente percebe é que o nosso sistema, ele age através de nós. O estupro não aconteceu por acaso. Ele não aconteceu por acaso. Duas pessoas precisavam se encontrar por algum motivo. Quando a gente tem uma questão relacionada a estupro, aquela criança que foi originada daquele encontro, ela não tem nada a ver com essas duas pessoas. Ela não provocou o estupro. Ela, de qualquer forma, é um inocente. Mesmo que seja um estupro, o fato daquela criança eventualmente ser abortada, daquela gravidez ser interrompida, aquilo vai marcar, sim, aquela mãe, vai marcar, sim, esses dois sistemas. Quando existe um estupro, a gente tem que as pessoas precisam o quê? Serem responsabilizadas pelos seus atos. Elas precisam
precisam ser responsabilizadas pelos seus atos. A participação dessas duas pessoas nesse encontro demanda uma certa responsabilidade. E aqui a gente não fala do quê? A gente não fala de que alguém é ruim, ou alguém é bom, alguém é inocente, alguém é culpado. Os dois não se encontraram. Não se Pois é, encontraram. e essa vida gerada, né, Milton, não tem que levar essa carga. E aí quando você trabalha o seu valor, né, você aqui, todos nós temos uma missão, temos uma finalidade, né, e sem o juízo de valor que o Milton está falando, fica mais fácil, né? Eu tenho aqui uma passagem onde Bert Hellinger fala exatamente disso. Quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui nas ordens entre homem e mulher. Já vou falar já para vocês. Uhum. É um assunto difícil, que ele fala assim, é difícil. E ele já começa desse jeito. Mariângela, quando a gente fala de amor aqui, né, a pessoa pode ter tido, é que ela está falando, Milton, que sim, mas não houve amor nesse encontro em nenhum contexto, tá? Nem sempre então, tem. Às vezes você está numa festa, mas não amor lá. romântico, não amor tem carinhoso. Amor romântico, não tem amor. Mas teve aquele encontro que foi um desejo. Às vezes a pessoa estava no inconsciente, porque estava tão embriagada. E aí? A criança tem que carregar esse peso. E aí, eu sofri um estupro, eu tive um filho, vou olhar para o meu filho, carrega essa carga para o mundo, tá? Esse mudar de olhar tudo como foi, né? Não é o aceitar, porque você não vai sacrificar a vida de uma pessoa, né? E torná-la no mundo, colocá-la no mundo, com todos os seus benefícios, né? Com todos os prazeres, com todas as benesses que ela possa ter dessa vida. Eu, particularmente, trabalhei minha cabeça assim. E olha que eu já fui da área de jurídica, já vi muita coisa, muito processo, que tem horas que a gente lê, a gente tem vontade assim de morrer, né? A gente tem raiva, a gente começa a fazer julgamento, né? Mas a gente passa a entender o seguinte: o julgamento é uma coisa, a pessoa, ela não pode carregar aquela carga, aquele fardo. Ela vai ter que se reconectar e seguir, independente do que foi. Continua aí, Edilene, que eu já estou quase chegando aqui. Tá. Nesse contexto aí, Milton, eu estava até lembrando assim, de uma situação, né? De algumas dificuldades que algumas pessoas têm, e são pessoas, assim, você vê assim, ó, concursadas, você pensa que ela tem uma vida tão decidida, né? E às vezes quando elas aparecem assim para um movimento, elas dizem, eu não consigo tomar decisão. Aí quando você começa a bater, vem aquela... o papai e mamãe fazia tudo, só não deixava pensar, mas pense não, porque eu penso por você, né? E a pessoa foi passando no colégio, foi se dando bem, não sei o quê, mas aquela criança estava lá, eternamente, né? E aí, às vezes, é sempre bom a gente ter uma âncorazinha para determinar o que é da criança, o que é do adulto, né? O que o adulto faz, também carregar, pois é, o que o adulto faz, o que a criança faz, né? E uma dessas pessoas... O Milton está procurando uma passagem aqui, Mariângela, maravilhosa, que vai fazer essa identificação. Eu encontrei uma passagem que ela também vai trazer informação sobre isso, tá bom? Gente, ó, deixa eu ver aqui, ó. Anteriormente estava falando do ponto de vista da criança, portanto, como a criança se confortaria dizendo, em algum momento houve amor. A gente geralmente... a gente pensa que não, mas... Aquela criança, ela não existe para além do amor. Então ela ama, do mesmo jeito que numa família ela pode ser fruto do relacionamento de um pai alcoólatra, violento, e de uma mãe permissiva e submissa. Esses dois não se encontraram à toa, não permaneceram à toa e não tiveram aquela criança à toa, tá? Quando um filho nasce nessa circunstância, pode ser que ele tenha vindo de um abuso dentro do próprio relacionamento. Um momento onde aquela mulher foi obrigada a praticar o ato sexual de forma forçada. Então aí a gente tem o estupro também, né? Na forma legal, dentro do relacionamento. Sim. Então a gente coloca que aquela criança, ela não escolheu por aquele momento, ela não escolheu por fazer aquilo, e ela de qualquer forma ela continua sendo o quê? Fruto
de um amor resolvido. Uma pessoa não busca a outra à toa, uma pessoa não encontra com a outra à toa. Nós temos um chamado no nosso sistema. É pesado? Sim, dentro dos nossos valores morais, aonde a gente condena determinadas ações, aonde a gente busca que as relações sejam todas relações boas, aonde a gente busca que as relações sejam todas relações amorosas. Só que a gente não está no mundo perfeito. A gente está num caminhar de desenvolvimento. E essas relações difíceis, elas vão continuar acontecendo, como no caso de um incesto. Ó, eu vou ler uma passagem sobre o incesto aqui, do Bert Hellinger, que ele coloca, tá? E as falas do Bert Hellinger, por vezes, quando você está fora de um campo sistêmico e não vê que aquilo que é dito numa constelação, ela é dita dentro do quê? Ela é dita dentro de algo que foi vivido através de uma constelação familiar sistêmica, é difícil mesmo, porque aí você vai chocar com valores morais que estão o quê? Que estão inseridos aqui, que são valores morais sociais. Por exemplo, no Brasil, poligamia no Brasil. O que você acha disso? Não pode. Se eu estou no Brasil, é extremamente errado. Agora, fala de poligamia para os mormons que moram lá em Utah. Lá é permitido. Se eu for homem, eu posso ter quantas mulheres for, e as mulheres acham isso extremamente normal, porque dentro daquela cultura que está estabelecida, dentro daquela cultura, é normal. Então, a gente tem esse contexto cultural também, tá bom? Aí o Bert Hellinger coloca o seguinte, assim, ó. No que diz respeito às relações entre pais e filhos, eu ainda gostaria de abordar um tema bastante difícil. E ele fala, porque é moralmente difícil, o incesto. Por exemplo, uma moça que esteve envolvida em uma relação incestuosa com o pai não consegue se desvencilhar dele e, posteriormente, terá dificuldades para iniciar um relacionamento se o primeiro não for resolvido com amor. Por certo, essa declaração será recebida por muitos com indignação. E ele fala mesmo, porque é isso que acontece. As pessoas recebem de acordo com seus valores morais internos tudo isso. O Bert Hellinger, ele gostava muito de trabalhar no campo, porque ele falava, olha, não sou eu que estou falando, é o campo que está mostrando, é o campo que está trazendo essas informações. Daí segue. Contudo, esse recurso de resolver o primeiro relacionamento com amor se mostrou pertinente em inúmeras constelações. Ele não falou numa sessão de psicoterapia, falar, você precisa agora parar e resolver esse assunto com seu pai. Você precisa orar por ele, ou você precisa fazer... Não, Bert Hellinger não fazia isso. Isso não é o trabalho dele, nunca foi o trabalho da constelação. E se alguém está fazendo isso como sendo constelação, está fazendo uma baita cagada. Não é esse o movimento. E aí tem o quê? Ele continua. Ou será que, por medo da indignação dos outros, eu deveria privar a vítima da possibilidade de acabar com seu sofrimento psíquico? Ele fala, eu vou me sujeitar aos julgamentos dos outros ou eu vou estar à disposição para ajudar essa pessoa do jeito que ela precisa, de acordo com aquilo que vai ser manifestado dentro de uma constelação? Aí ele coloca o seguinte, isso não é do meu feitio, e por isso que ele geralmente tem muitas pessoas que são moralmente, né, fortes, são os justiceiros que acabam batendo de frente com o quê? Com aquilo que vai aparecendo nos livros, naquilo que vai sendo colocado. Só que os livros não nasceram da cabeça dele, nasceram do quê? Do trabalho de anos, décadas de constelação e outros tipos de terapias que foram desenvolvidas e o quê? E traziam soluções. E aí ele segue. Isso não é do meu feitio. Eu sempre disse o que penso e reconheço, sem me preocupar com as possíveis reações. Pois o que se revela nas constelações familiares não é uma visão ou opinião. Olha que interessante para você. A gente não trabalha com visão, com opinião. Eu acho que, deve ser bom isso. Não. A gente simplesmente coloca no campo e acompanha o movimento que vai acontecer ali daquele campo sistêmico, quando esses representantes estão imersos nesse campo familiar do cliente, ou quando o cliente está trabalhando com a abertura do seu campo. Pouco importa se são adequadas ou não, e é isso mesmo. É tipo assim, estou cagando porque os outros estão achando, porque o que os outros acham não ajuda meu cliente. O que ajuda meu cliente a entrar em contato com aquilo que ele precisa, ele é que vai ver. E aí ele segue, portanto, quando se procede com indignação contra quem pratica o incesto, como fazem muitos terapeutas, por exemplo, levando-os aos tribunais, os efeitos se dão sobre a filha. Quem acaba sofrendo realmente é a vítima. A vítima é que tem que tomar uma determinada ação, a vítima é que no tempo dela tem que seguir adiante. Essa indignação faz muito mal. Porém, quando a filha pode dizer ao pai, eu o amei muito,
Não no sentido do amei você de forma sexual, não. É o amor do coração mesmo. Eu amei muito e por você fiz tudo. Os filhos fazem tudo pelos pais. Os filhos fazem tudo pelos pais. Chega de deturpar as coisas simplesmente porque a sua visão interna, porque a sua moralidade interna é uma moralidade engessada e que te faz com que você queira ver a justiça para todos, que torna você o justiceiro. Então, ó, eu o amei muito e por você fiz tudo. O amor é reconhecido e a filha pode separar-se do pai. Aí a gente acontece o quê? A gente acontece uma resolução, tá? Uma resolução saudável. Isso só acontece no momento, tá? Se a pessoa está vivendo a grande dor, se a pessoa não está no momento, não vai mesmo. Esses dias eu fiz uma constelação, terceira constelação, se não me engano, de uma pessoa. E o que aconteceu? A pessoa constelou comigo alguns anos atrás e ela viu que a mamãe estava com dificuldades de seguir adiante na vida. E ela olhou para aquilo e naquele momento ela tomou consciência de algo, mas ela não conseguiu agir 100% de acordo com aquilo. Então, aquela constelação que foi feita anos atrás, seguiu dentro dela germinando. Seguiu dentro dela crescendo naquilo que era possível. Dentro do quê? Das restrições que ainda existiam. O que aconteceu depois? Ela constelou de novo. Aquela mesma situação relacionada ao quê? Ao seguir adiante na vida, ao poder realmente o quê? Se casar, ao poder seguir adiante. Ela constelou, entrou em relacionamento, mas ainda tinha uma parte dela, uma parte daquela criança dela, que não tolerava ver o sofrimento e a dificuldade da mãe. Então ela ainda estava o quê? Com um pé lá na vida, um pé no relacionamento e o outro pé aqui. Ainda o quê? Vinculado às dificuldades da mamãe, vinculada àquilo que doía na sua alma. A gente fez uma outra constelação tem um tempo que aconteceu. Ela virou para mim e falou: Milton, hoje eu vim aqui para buscar um fechamento. Eu preciso hoje realmente de um fechamento. Ela se tornou disponível. A constelação foi essencial. Representante para ela, um para a mãe, um para o pai e um para a vida. E a gente colocou tudo ali. Ela não conseguia ir na direção da vida, ela ainda não conseguia ir na direção da vida de forma livre, porque ela precisava ainda perceber que a responsabilidade por aquele destino da mãe era da mãe dela e não dela. Que a responsabilidade por escolher estar viva e continuar na vida não era dela, era da mãe dela. Quando ela pôde perceber isso no seu coração, esse caminho ela conseguiu se libertar. Ela conseguiu se liberar para seguir adiante. E quando ela se liberou para ir adiante, adivinha o que aconteceu também? Mamãe ficou bem, papai ficou bem dentro do campo sistêmico. Então, isso é extremamente importante, você respeitar o momento da pessoa, o caminho da pessoa, e como que ela ainda está, o quê? De dificuldades para seguir adiante. Isso é muito importante ter esse respeito. Se você não respeitar isso, o que vale para você não vale para mais ninguém. O que vale para você não vale para você. O que você acha que é bom para os outros, na verdade é bom para você e não para os outros. Quando você faz essas escolhas dentro do que é bom para você e tenta vincular os outros para o que é certo, entre aspas, para você, eu garanto para você que está fazendo uma grande cagada. E só está assumindo peso e tentando o quê? E tentando algo que é impossível. E aí, a Glau está perguntando aqui, ela foge um pouco do nosso assunto, né? Que é a criança aqui. No caso de uma mulher que decide pelo aborto, né? Após a situação de abuso. Porque, na realidade, Glau, a gente não vai fazer juízo de valor, né? Aborto é aborto. Preço, tá? Aborto é aborto. E os casos que eu tive, assim, que eu conheço pessoas que fizeram, a gente não está aqui julgando quem vai fazer, quem não vai fazer, se o judiciário, a gente não está falando isso. Só que tem alguns valores que são dentro da gente, que a vida vai cobrando. Eu tenho várias amigas que passaram por situações assim. E que hoje chegaram nesse momento mais velho, sabe? Que o subconsciente sai jogando tudo para fora. Voltou o sofrimento, voltou o porquê que eu fiz. Apesar de não ter sido... Eram situações difíceis. Por isso que a história é você pensar no que é que pode ser, qual o preço que você vai pagar, e às vezes esse preço é com você mesmo.
Porque Na o maior preço época, é aquela na época a pessoa ruminação, não se aquela dá conta. cobrança, sabe? Não é que Deus vai te jogar no inferno, como muita gente fala. Não é que você vai ser apontado, é você. Eu acho que a gente se condena. E a gente se condena a ficar parada mesmo, não ir para a vida, não ir à ação, não ter. Um aborto dentro do campo sistêmico, um aborto provocado dentro do campo. Não, Um aborto dentro do campo sistêmico, ele é sentido como um assassinato, tá bom? E essa mãe, ela geralmente sente esses efeitos da escolha por ter provocado esse aborto. Independente da situação que aconteceu, isso é sentido pela mãe mais cedo ou mais tarde. E eu considerei muitas pessoas já que fizeram aborto provocado, considerei meninas que provocaram aborto, na verdade, mulheres que quando meninas provocaram aborto, a dor que essas meninas sentiam, agora como mulheres, era uma dor assim do tipo, se eu pudesse voltar atrás, hoje, com o que eu sei, eu não Todas. faria de jeito Eu nenhum. não conheço uma que me diga o contrário, mas tudo bem, é uma outra história. Mas eu acho que, Então, Milton, a gente né? tem essa questão, tá? Independente de ser fruto de abuso ou independente de ser fruto de algo, ainda assim, aquela criança, ela vincula essa mãe com muita força e ela fica vinculada ao sistema. E tem algumas questões que quando existe um aborto, quando uma mulher opta por um aborto, ela assume algumas responsabilidades e às vezes ela assume responsabilidades muito maiores Uhum, até do que aquelas que ela deveria carregar sozinha. uhum. Tem mais pessoas envolvidas no Pois movimento é. da gravidez. Nesse movimento, Milton, assim, gente, como o nosso tempo é muito curto, né? A gente gostaria, a gente poderia estar falando aqui o dia todinho. Né? A Mariana está falando aqui, eu sou filha de um pai alcoólatra já falecido, que eu amava muito, e minha mãe, logicamente, sofreu muito, todos sofremos demais e que deram feridas profundas. Mas até hoje ela tem muita mágoa, né? Isso me entristece muito, tá? Isso aí, Maria, se você quiser conversar com a gente depois, no direct, a gente tem o maior prazer de te atender, te dar uma luz. Mas, assim, como o nosso tempo às vezes é muito curto, a gente quer deixar, né, Mas vamos Milton? lá, Assim, vamos falar disso daí. uma Vamos falar abordagem disso. geral, Vai, vamos tá? lá. Eu tô aqui, tô com a bala toda aqui, Pois Edilene. é, Tá com mas tempo aí aí? a história do resgatar, a história da criança. Gente, para quem entrou depois, a gente estava conversando no começo sobre esse livro, que é Sobrevivência Emocional, as dores da infância revividas no drama do adulto, né? Muito baseado no Moreno, no psicodrama, que também foi uma das bases, né, do Best Tá com Helling. então. E aí, a gente vem sempre nessa história falando da história do cliente, que eu tive uma cliente que tinha muita dificuldade de tomar decisão. E a questão estava toda lá no pai, principalmente o pai, né? Que, assim, minha filha, se você quiser, eu respiro por você. Você não vai fazer isso, você não pode, você vai se quebrar. Parecia que era um bebelozinho. E a pessoa já tem mais de 30 anos, mas com essas dificuldades, né? E eu, presta atenção. Quando é que você está agindo na criança, quando é que você está agindo no adulto? Aí não sabe se casa, não sabe. Tudo para ter esse desandado na vida. Depois vamos fazer um trato. Você vai pegar uma boneca. Vamos fazer um post do livro, Paula. Você vai pegar uma boneca, aquela boneca vai ser a tua criança, já que tu precisa de um objeto que seja palpável, tá? É a tua criança. Então, para perceber quando é uma atitude de criança, quando é que uma criança age, quando é que é um adulto. Quando você sair, que você for namorar, você olha para sua criança e diz assim: olha, você vai ficar aqui, guardadinho, porque hoje, né, a fulana adulta vai namorar. E namorar não é coisa de criança, coisa de adulto. Para você já ir identificando esses papéis e ter um crescimento. E ela disse: caramba, como isso fez todo sentido para mim, né? Eu saber, quando era que eu estava funcionando, sempre procurando às vezes o apoio do papai e da mamãe, já com mais de 30 anos, né? E aí vem esse trechozinho do livro que a gente estava comentando, né? E ele fala o seguinte: olha, resgatar a criança interna dos adultos é convidá-las a jogar o papel de crianças de novo, olhar seus braços, pernas esfolados e doídos, perceber os curativos de outrora, deixar algumas dessas feridas cicatrizarem de vez.
né? Que é uma das coisas que a gente gosta muito de brincar. Poxa, eu brincava, pulava em árvore, me quebrava todo. E era legal a gente falar disso, né? E você se alegrar com isso de novo e ver quais foram as marcas que você vai ter que curar. Aí, falar de novo. Outras terão que tratar com remédios. Remédios novos de última geração. Bom, esses remédios novos de última geração, gente, pelo amor de Deus, não é, a gente não está falando de ansiolítico nem de antidepressivo, né? Porque isso aí não é de última geração. Última geração é toda essa gama, né, de arsenal que se abriu hoje, né, que a gente chama de medicina integrativa, né? São processos terapêuticos integrativos, como constelação, Teta Healing, o que você quiser, que vai te trazer paz. Te trouxe paz, pode ser num desses processos. Né? E aí, enfim... Mas se precisar também tomar remédio, tome mesmo. Tome mesmo. Mas o que ele está falando aqui é do a mais. Ficar viciado, o problema é esse, Milton. O problema é esse, Milton. Aí, enfim, resgatar a espontaneidade e o assombro para que o adulto torne a brincar e criar em sua vida. Ou seja, você ter espontaneidade de dizer alguma coisa que você gosta, que você não gosta. Ah, vamos ali correr na areia da praia. E vamos naquele momento que você está livre. Porque eu estava falando assim, que essa semana eu estava conversando com um psiquiatra e ele estava muito preocupado. Porque ele disse que dia após dia tem recebido clientes que vêm procurando uma soluçãozinha mágica. Uma gotinha de pirilim-pim-pim para continuar a viver. É um remedinho para acordar, é um remedinho para dormir, é um remedinho para pensar, é um remedinho para amar, é um remedinho para tudo. Né? Ele disse, Edilene, eu nunca vi uma geração procurando soluções mágicas. Só que não existe solução mágica. Claro que em algumas pessoas elas vão precisar tomar, mas às vezes você começa a se reconectar. Eu uso aquilo por um tempo, eu uso porque eu estou precisando, mas não, eu não vou precisar disso a minha vida inteira. Né? São situações e situações, tá? E aí, Milton, a gente pode ver que tem jeito, a vida pode fluir, né? E, gente, quem quiser saber mais do trabalho do Milton, né, pode entrar lá no Instagram dele, conversar com ele no direct, ele é super acessível, né? Ele tem cursos de formação. E a formação, você pode até não querer ser constelador, mas busque o autoconhecimento. Acho que autoconhecimento é tudo. Se você não entrar por uma coisa, você vai entrar pelo autoconhecimento, né? De realmente localizar essa sua criança. Ou procurar a mim, meu Instagram tá lá também disponível. Se quiser tirar dúvida, algumas perguntas que foram colocadas ali. Eu sei que esse horário é um horáriozinho de almoço, né? É maravilhoso. Acho que eu conversando com o Milton aqui, né, Milton? A gente ficaria até 5 horas da tarde fazendo assim um sarau. 4, tô de boa. Fazendo sarau. O Milton o Rafael está aqui agradecendo por dar espaço, por dar essas temáticas tão necessárias, delicadas, de forma aberta e respeitosa. Né? E assim que a gente pretende, gente, muita gratidão a cada um de vocês que ficou com a gente até agora. Né? Espalhem essa ideia, vamos ajudar outras pessoas, né? Tirar esses nossos tabus e seguir para a vida. Apesar do que foi, nós continuamos existindo, né? E agradeço muito o Milton. Milton, muito obrigada mais uma vez, né? Sempre bom estar com você aqui nessa live, nesse momento aqui de continuidade de informação. E qualquer coisa, gente, estamos às ordens, tá? Um beijão aí, um bom almoço, né? Um bom resto de tarde de trabalho para todos vocês. Gratidão, Edilene, gratidão a todos vocês que estiveram aí. E mais uma vez, se vieram lá do meu Insta, Edilene, curtam a Edilene. Se estão aqui na Edilene, curtam lá que a gente tem assuntos aí que são paralelos, alguns distintos, mas a gente está sempre colaborando aqui para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa fluir melhor na sua vida. Então, é isso aí. E em breve, se você tiver temas que você quer ver trabalhados por mim e pela Edilene aqui numa das nossas lives, num dos nossos encontros, mande pra gente. Manda pra gente. É isso, manda pra gente que vai ser um prazer discutir esses assuntos com você. Vai ser muito show a gente trazer o máximo possível de reflexão e ação, né, Milton?
Reflexão e ação aí. Com certeza. Tá. Então, Hoje, um gente, beijão. Beijão a todos. e até breve. Até breve.